Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Matheus Arana. Hoje eu estou junto com o Pedro e a gente faz parte do Comitê de Biologia Quântica da Ciência Pioneira, uma iniciativa sem fins lucrativos do IDOR, dedicada a apoiar a formação e o desenvolvimento e a atração de talentos para impulsionar a ciência de fronteira do Brasil. A gente tem o prazer de apresentar mais um episódio dessa série muito especial que a gente faz conversas com os autores que contribuíram para o Research Topical enquanto Biology, publicado na revista Frontiers. E essa publicação foi desenvolvida em parceria com a Frontiers, obviamente, como parte do Quantum Bio BR Talks, que é um projeto da nossa comunidade que promove o diálogo entre pesquisadores interessados em explorar as interfaces entre física quântica e sistemas biológicos. Então, a gente está construindo a história da biologia quântica no Brasil e todo mundo aqui faz parte disso. Bom, no episódio de hoje a gente tem o imenso prazer de conversar com a Ana Luisa Quilici, autora do artigo Chemistry of the Origins of Life, How Prebiotic Chemistry Can be Approached by Computational Quantum Methods. Então, seja muito bem-vinda. Olá, É, pessoal. a- Desculpa. Não, imagina, imagina. Não, pode falar. Não, só ia agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um imenso prazer. Claro, o prazer é nosso. Sempre. Bom, também introduzindo, né, a Ana é doutoranda no Departamento de Química Fundamental da USP, Universidade de São Paulo, e atua na área de Química Quântica Computacional, com utilização em português, teoria do funcional da densidade, se eu não me engano, né, que é Density Functional Theory, para elucidação de mecanismos de reações químicas. Ela também é mestre em ciências pelo programa de Química da USP também, e bacharelal em Química Ambiental. Então, para começar, antes de tudo, né, se você tivesse que explicar o seu artigo para alguém que seja fora da área, como você resumiria a ideia principal, assim, qual que é o resumo do artigo? Bom, eu diria que perguntar como a vida surgiu é algo inerente à espécie humana, porque as mais diversas civilizações tentaram responder isso de alguma maneira. E com a ciência não é diferente, então eu vejo como algo muito natural que a ciência tente explicar isso também. Então, o que o artigo faz é mostrar algumas hipóteses da origem da vida, só que especialmente sob a ótica da contribuição da química quântica computacional. E o que é interessante da área da química quântica computacional é que existem basicamente duas maneiras distintas de contribuição, e uma é validando, explicando um resultado experimental, e a outra é fazendo uma determinada predição para posteriormente isso ser testado experimentalmente. Boa. É É, legal. eu acho que, bom, eu vou começar a chamar de DFT, né, que é a Density Functional Theory, para ficar mais fácil também aqui. Lendo o seu artigo, eu vi que tem um destaque assim bem grande para DFT mesmo, como um método computacional que seja mais utilizado na química prebiótica, justamente por esse equilíbrio, né, entre custo computacional e precisão. Aí a minha pergunta é, na sua visão, quais são os principais limites da DFT atualmente, para estudar as rotas prebióticas? E em que tipo de problema que você precisaria necessariamente recorrer a métodos que são mais custosos, né? Como coupled cluster, por exemplo. Olha, eu diria que rotas que envolvem fotoquímica e fotofísica podem ser um desafio para tratar com DFT. Isso ocorre, tanto que a gente traz exemplos no artigo. Então, existe uma abordagem do DFT que pode sim tratar esse tipo de problema, que, né, como eu falei, envolve fotoquímica, fotofísica. Só que existe um limite, então, assim, não necessariamente essa abordagem do DFT consegue tratar todos os
problemas envolvendo essas interações com luz. Então, pode ser que a gente precise recorrer, sim, a alguns métodos mais caros. No caso especificamente do coupled cluster, eu, assim, basicamente, de maneira geral, o que o DFT trata, o coupled cluster pode tratar também. A diferença de fato vai ser na maior acurácia, na maior, né, nessa tendência de ter uma maior precisão quantitativa. Só que Aham. daí, como você trouxe, né, entra essa questão de fato do custo computacional. Assim, novamente, né, pensando especificamente no couple cluster, o que também pode ser feito é unir os dois métodos, DFT e couple cluster. Então, a gente pode iniciar o trabalho com DFT e fazer a validação dos resultados com o coupled cluster. Tá. Mas voltando à questão dos métodos que envolvem fotoquímica ou fotofísica, só pontuando novamente, né, que eles sim podem ser um desafio para tratar com DFT. E, bom, novamente não é impossível, mas realmente vai depender muito do tipo de problema que está sendo tratado. Entendi. Não, achei interessante isso que você mencionou, justamente de começar com o DFT, por exemplo, para você ter enfim, a visão mais geral, não necessariamente mais geral, né, mas não necessariamente tendo um custo computacional É tão mais alto. qualitativa, né? Uma visão mais qualitativa do Isso, desenvolvimento. isso. É, Interessante. às Depois você vezes, valida com o Couple Cluster. É bem é, legal. é que a questão principal do DFT é que existem muitas metodologias dentro do DFT. Então, o que é muito comumente feito é testar algumas dessas metodologias e aí fazer essa validação contra o resultado do couple cluster. E aí a gente determina qual que é para aquele determinado tipo de sistema, de problema que a gente está estudando, né? A gente determina qual que é a metodologia que mais se aproxima do couple cluster. Então, esse é um exemplo de juntar, digamos assim, né, os dois métodos. Aham. E eu tenho uma pergunta mais específica. Você está usando qual sistema para calcular as suas DFTs? É Orca ou você é código próprio? O que você usa? Não, eu uso um programa chamado Gauss. Gauss. No caso do Couple Cluster, existem alguns métodos, né, que envolvem essa teoria. E aí existe um método que é como se fosse uma aproximação do couple cluster, então tem um custo computacional também mais reduzido em comparação, né, ao coupled cluster real, né, por assim dizer. E aí essa aproximação especificamente aí pode ser usada no Orca. Legal. Boa. Uma coisa que eu gosto bastante também da ideia do artigo de forma geral, e assim, é uma ideia que eu gosto bastante, que é justamente tentar ver através das lentes da evolução, né? Tipo, porque, enfim, no final das contas faz total sentido e acho que a gente só consegue entender um pouco melhor a biologia usando as lentes da evolução, né? É, da seleção natural, né? Da seleção natural, exatamente. Quando eu chamo aí de evolução aqui, eu tô chamando de evolução darwiniana, né? Obviamente. Sim. Então, Uhum. bom, e aí no artigo tem um resultado que é um pouco contra-intuitivo, né? À primeira vista, assim, que é que o metal mais eficiente na descarboxilização não é o que foi selecionado evolutivamente pelas enzimas, né? E aí eu queria entender que se esse tipo de discrepância pode dizer alguma coisa sobre os critérios da seleção química durante o processo de evolução mesmo,
No sentido de, será que a natureza otimizou alguma coisa para além da eficiência catalítica puramente, assim? Essa é a Olha, ideia. sendo bem sincera, eu considero essa uma pergunta difícil. Eu, assim, não sei muito bem respondê-la. Eu vou trazer aqui algo que, assim, eu entendo como uma causa plausível para esse resultado. Primeiramente, assim, no artigo em questão que fez essa pesquisa e relatou esse resultado, eles não mencionam especificamente alguma razão para isso ter acontecido. Eles simplesmente falam que o resultado é esse, mas eles não abrem portas assim para demais interpretações, hipóteses. Agora, uma coisa que eu acho que poderia ajudar a explicar esse resultado é que, assim, talvez no local em que a vida teria sido originada, talvez não havia uma real abundância do metal que eles viram que era o mais eficiente. Então, assim, eles de fato usaram metais que são muito abundantes na crosta terrestre, mas às vezes naquele ambiente específico, por algum motivo de disponibilidade geológica, ou talvez algum processo físico-químico mesmo, enfim, talvez algum fator tenha diminuído a abundância do metal que eles viram como sendo melhor, e aí, por conta disso, não tinha como esse metal ser de fato incorporado bioquimicamente, sabe? Eu Aham. penso que essa pode ser uma linha possível de explicação. Não, acho que é uma, Então, acho que é uma ótima então é explicação mais. mesmo. É, mas então é mais. Ou é uma questão de disponibilidade no ambiente, ou às vezes está disponível no ambiente e não é fácil de adquirir, né? É, É, como eu falei, assim, às vezes, de fato, quando a gente olha para esse metal, e a qual abundância metal dele que na é? crosta terrestre. Oi, desculpa. Qual metal específico? Se você não Olha, lembrar, no tudo bem. artigo, eles usaram cobre, níquel, magnésio. Se eu não me engano, tem mais um, que eu confesso que eu não estou lembrando agora, mas eu acho que eles relataram que talvez foi o níquel que apresentou o melhor resultado. Bom, eu não estou lembrando de cabeça, Não, tá tudo mas bem. Eu perguntei de como eu curiosidade, não se falei, preocupe. assim, são todos metais que a gente sabe que são abundantes na crosta terrestre. Sim, Mas, como eu falei, assim, às vezes é uma questão específica de um determinado ambiente geológico, algum determinado processo físico-químico que acabou retirando a disponibilidade do metal para ser incorporado bioquimicamente, sabe? sim. E você já teria alguma ideia de como a gente poderia explorar isso, testar as possibilidades dos metais, de alguma. Você já tem alguma ideia para isso? Você gostaria de desenvolver alguma ideia relacionada a isso? Não, isso com certeza seria incrível. Bom, eu acho que para isso, assim, de fato, a gente primeiro teria que, assim, definir muito precisamente, né, qual é o ambiente geológico em questão, e aí pensar, claro, como que esse ambiente geológico poderia ter se comportado lá no ambiente da Terra primitiva, né? Já que a gente está falando dessa química da origem da vida. Para daí fazer as delimitações em si, né, para conseguir as especificações, melhor dizendo, para conseguir testar isso de alguma maneira. Uhum. Ah, eu acho que também tem um outro ponto que eu sempre me pego pensando, assim, não só no caso quando eu estava lendo o seu artigo, mas também quando, assim, interajo com a biologia de forma geral, né, na minha pesquisa e tudo, que a gente acaba esquecendo também que a evolução não é perfeita, né? Seleção natural não acabou, né? Tipo, não é que a gente chegou no
no limite, as coisas ainda mudam, É, as coisas ainda poderiam Sim, mudar, com né, se a certeza. gente... Uhum. Então, então talvez também, às vezes, é mais é, uma feature de um defeito que teve no começo, assim, de, como você disse, né, por exemplo, o metal não era tão abundante, coisa do tipo, do que Uhum. realmente uma seleção por puramente otimização, né? Sim, é. exato. Bom, agora também chegando um pouco na parte de biologia quântica, né, que a gente Sim. tem um grande interesse. Acho que é uma pergunta que a gente fez para a maioria dos artigos, né, aqui, que é, desculpa, hum, que é basicamente, né, o artigo está conectando justamente esses efeitos quânticos, como o tunelamento, por exemplo, ou, enfim, força nuclear fraca, ou etc., com fenômenos da biologia, né? E aí, é, a questão que sempre os físicos ficam se questionando, né, que é, bom, esse fenômeno é geralmente associado a sistemas muito frio, isolado, supercontrolado, é feito em laboratório, com a maior precisão do mundo. E aí, como você, Ana, né, avalia a plausibilidade de que esses efeitos quânticos tenham sido presentes nesses sistemas biológicos, mas não só presentes, mas também determinantes na condição é, caótica e quente desse ambiente prebiótico, né? Olha, primeiramente eu acho que vale pontuar que, assim, não necessariamente a vida teria surgido nesse tipo de ambiente, como você falou, assim, de condições caóticas, quentes. Claro que existe esse cenário, mas existem outros cenários também em que a vida teria surgido em ambientes um pouco mais amenos, com condições não tão extremas assim. Bom, de qualquer maneira, outra coisa que eu acho muito importante pontuar é que, para essa química da origem da vida, a gente entende que é necessário um gradiente de temperatura, ou seja, flutuações, variações de temperatura. Então, eu penso que talvez esses efeitos quânticos poderiam ter sido proeminentes justamente nesses momentos de variação de temperatura, sabe? E quando a gente fala de gradiente de temperatura, a gente fala realmente assim de ser uma mudança de temperatura de fato brusca. Então, assim, de poder sair de uma temperatura quente até uma temperatura negativa, sabe? Uhum. Faz sentido, faz sentido. Eu não E tinha aí, pensado por esse lado. A gente sempre imagina a sopa fervendo, né? É, exato. exato. Assim, de fato, eu acho que quando a gente pensa em origem da vida, é a primeira imagem, talvez, que vem à nossa mente, né? Isso. Uhum. Mas realmente, assim, existem algumas hipóteses que trazem outros tipos de ambientes geológicos plausíveis para a vida ter se originado e que realmente, assim, não teriam condições assim tão extremas, sabe? Aham. Não, muito interessante. É, bom, infelizmente também a gente tá ficando apertado no tempo aqui. Ah, eu tinha tanta uma Então, pergunta. se quiser fazer rapidinho um comentário, uma pergunta, você tem um minutinho, eu deixo, Pedro. Tá bom, ó, speedrun. Ana, eu queria muito saber a sua opinião sobre a possibilidade, sobre a hipótese de que diferentes passos para a evolução da vida poderia ter acontecido múltiplas vezes e a vida como a gente conhece foi selecionada porque chegou num ponto específico que conseguiu se reproduzir muito mais rápido do que as outras possibilidades. Eu queria saber a sua opinião só. Nossa, olha, isso é uma coisa assim muito discutida na literatura. É, eu não consigo dizer assim uma opinião em si, porque realmente isso é algo até um pouco controverso, né, de tão debatido que isso é na literatura. Mas assim, de fato, existe sim essa possibilidade de, bom,
a vida surgiu uma única vez, a vida surgiu múltiplas vezes em múltiplos ambientes. Então, assim, eu, sinceramente, o que eu posso dizer é que eu acho que essa é uma discussão, assim, que ainda tá longe de acabar, sabe? Ainda tá longe da gente chegar, pelo menos, um pouco mais perto de uma definição, pelo menos do que eu tenho lido recentemente, é o que eu poderia dizer. E é assim, a única coisa que a gente sabe é que todas as formas de vida que a gente já encontrou têm o mesmo descendente em comum. É, Sim. exato, exato. Essa é a única coisa que a gente sabe, né? Sim, mas mesmo as características desse ancestral comum, isso também ainda é muito Aham, debatido, né? com E aí, certeza. novamente, entra nessa questão do ambiente geológico. Não, boa. Então, para a gente fechar aqui, qual que é o principal takeaway, a mensagem que você quer passar para o pessoal que leu o seu artigo, ou que vai ler, ou que está assistindo aqui também a entrevista? Bom, a química computacional é, assim, é extremamente vasta, tem muitos métodos, muitas ferramentas. E é uma área que já vem contribuindo muito para a química prebiótica, para a astrobiologia, para a biologia quântica, entre muitos outros campos, e que com certeza ainda tem muito que contribuir. Boa. Muito legal. Então, Ana, muito obrigado, pela sua contribuição, ao Research Topic, por publicar o artigo na Frontiers e, obviamente, pela disponibilidade do seu tempo para a entrevista de hoje. Novamente, eu que agradeço, o prazer é todo meu. Pô, muito obrigado. E a gente convida também o pessoal que está assistindo essa entrevista a acompanhar os nossos projetos seguindo o perfil da Ciência Pioneira nas redes sociais. E também, se você quiser se comunicar com a gente, pode mandar um e-mail para o endereço que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.